Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, às quintas vamos falar de dividendos, para aquele investidor que quer montar a sua carteira e quer viver de renda passiva. Eu já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dá um like, compartilhar e deixem aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos e também comentem, né, sobre essas ações que eu vou falar hoje, tá? Eu lembro que eu vou deixar aqui para vocês também na descrição o cupom VIRADA23, que dá até 30% de desconto na nossa assinatura completa, as informações todas na descrição do vídeo. E no final volto para falar mais a respeito dos produtos da Capitalismo. O pessoal da análise separou 10 ações small ou micro caps, que tem um valor de mercado mais baixo, por isso esse título, né, pequenas ações e grandes dividendos. Vou trazer um breve comentário a respeito de cada uma delas, para a gente entender se elas têm ou não a possibilidade de pagar dividendos tão bons, né, quanto foram pagos aí nos últimos trimestres. Tá? Essa aqui é a lista, né, pessoal, com o yield, tá, dessas 10 empresas aqui. A gente começa com a Brasil Properties, que é a primeira da lista. A Brasil Properties é uma empresa que trabalha com locação, com administração e compra e venda de imóveis. Né? A gente fala aqui principalmente de escritórios e galpões logísticos, tem galpões industriais, tem a parte de varejo também. A empresa atuou sempre mais fortemente em São Paulo e Rio de Janeiro, e ela pagou um yield alto recentemente, né? Se a gente pegar aqui, por quê, pessoal? Porque foi uma empresa que vendeu imóveis, né? Claro que isso é da atividade da empresa, essa venda de imóveis, mas a gente não pode projetar como se isso fosse acontecer todos os trimestres. Então não tem problema nenhum comprar Brasil Properties, desde que a gente saiba disso, e dificilmente ela vai conseguir manter o yield tão elevado em função dessa venda de imóveis. É aquilo que a gente chama que é uma empresa que não é reloginho. Ela não vai ter sempre um lucro constante para cima ou uma receita constante para cima também, mas é um ativo bom, uma empresa bem administrada e barata. Hoje tem um PVP aí na casa de 0,67. Nós temos aqui a Aços Autona, que é uma microcap, né, uma empresa aí que vale pouco mais de 150 milhões de reais em bolsa. Ela é bastante fora do radar, é uma empresa que vem crescendo bastante porque ela vende peças para segmentos como montadoras de máquina, transportes pesados, para a parte automotiva, para o agronegócio, mineração, dragagem e assim por diante. É uma empresa que fica em Santa Catarina, né? Inclusive recentemente eles compraram um terreno na cidade de Gaspar, para ter essa possibilidade da empresa aumentar de tamanho, porque ela está bombando, tá, pessoal? Ela aumentou bastante a receita nos últimos trimestres, do ano passado para cá especialmente, e ela exporta quase 50% da receita dela vem de exportação, inclusive ela está contratando. Então é uma empresa sim que tem condições, com os níveis atuais de preço, manter um bom pagamento de dividendos e também ter um bom aumento aí de receita, tá? Como eu falei, é bem fora do radar aí a Aços Autona. Brasil Agro, né, ela é parecida com a BR Properties, só que no agronegócio. Então ela tem terras no Brasil, na Bolívia, no Paraguai. É uma empresa que se beneficia bastante com essa questão do agro, e eles têm boa parte da receita vindo das atividades mesmo, né, das commodities agrícolas, aqui cana, milho e principalmente a soja, tem a pecuária também. Eles trabalham com compra e venda de propriedades, né? Historicamente, em torno de 11% da receita vem de venda de propriedades. É outra empresa que recentemente fez venda de propriedades, por isso o lucro foi maior e por isso o yield foi maior também. Dificilmente isso vai se repetir aí nos próximos trimestres. Não é uma empresa ruim por causa disso, mas como eu falei no caso da Brasil Properties, é importante que o investidor saiba desses detalhes, né? E além disso, as terras que ela tem ainda devem sofrer uma boa valorização, né? A gente não pode esquecer que é bom ter imóveis em tempos de inflação mais elevados, principalmente em segmentos que vão continuar crescendo, como o agronegócio. Temos aqui o BMG, né, pessoal, que é um banco bastante tradicional, foi fundado lá na década de 30. Nos últimos anos ele fez uma série de movimentos para diversificar a receita, como a parte de crédito em conta para o pessoal do INSS, o BMG Invest, que é a plataforma de investimentos. Compraram agora Granito, né, para meios de pagamento, a questão de cashback, fizeram uma parceria com a Wiz para venda de seguros, entre outras fontes de receita novas. É importante nesse sentido. A gente prefere outras empresas, outras small caps até no segmento bancário, o que nos deixa um pouco receoso com o BMG, mesmo com essa diversificação de receita, é o tamanho do passivo na parte de consignados. Tá? Fora isso, é uma empresa bem interessante, que inclusive recentemente mudou a política de dividendos dela, pagando dividendos
trimestral. A gente acha bacana essa questão de ter essa política de pagamento de dividendos. Temos aqui a Tronox, né, pessoal, que é a antiga Cristal. Ela é a única produtora brasileira e a segunda mundial do dióxido de titânio, que é usado aí para dar brilho, né, na parte de tintas, plásticos, borracha, cerâmica, entre outros produtos. É o principal produto da empresa, né? A gente vê que o crescimento hoje da China, que é o principal exportador de dióxido de titânio, vai fazer com que a China exporte menos e a gente tem, assim, uma elevação dos preços no mercado internacional. É um ativo barato, hoje está com PL aí na casa de 8 vezes, um PVP de 0,92, tem uma situação financeira bastante tranquila, uma dívida líquida negativa de 155 milhões. E o que acontece, né, pessoal? O yield da Tronox, né, aumentou bastante também em função da queda das ações. A gente não pode esquecer que o yield é correlacional ao preço da ação com quanto que ela paga de dividendos. Se o preço das ações cai e o dividendo aumenta, né, o pagamento de dividendo aumenta, o yield vai acabar aumentando também. E as ações caíram basicamente porque a empresa teve resultados operacionais muito bons, mas o custo, né, por causa da inflação, subiu demais e isso prejudicou os resultados de Tronox, né? Então, claro que a gente entende que é uma situação passageira, né? Lembrando sempre que eu não estou falando de recomendação ou não, mas é uma situação passageira, né? E que ela tem condições, sim, né, de pagar, talvez não yields tão altos como agora, em função dessa questão principalmente da baixa das ações, mas entre 8% e 10% é factível, considerando o preço atual aqui da Tronox. Tá? Temos a Metal Leve, né, pessoal, que é uma das principais empresas aí do segmento de autopeças, né, desde a parte de peças para motores a combustão, filtros automotivos. Ela faz parte do grupo alemão MAHLE, que é um gigante global, né, então tem essa segurança do controlador da empresa. E é uma empresa, né, pessoal, que ela atua num segmento bastante complicado, né? A gente vê todos os dias todo mundo falando aí em eletrificação, né? É uma empresa que teria dificuldade hoje até de se reinventar nesse sentido. Claro que a gente não espera que tudo vá mudar de uma hora para outra, pelo contrário, o mercado acaba exagerando um pouco dessa questão, mas principalmente pelos mercados de atuação da Metal Leve. Ela considera, por exemplo, o mercado argentino como a parte que seria mercado interno, né? E a gente sabe a situação que está a Argentina e o mercado automobilístico brasileiro não é fácil de se operar também. E ela, apesar de ter tido resultados ruins em função do Covid, da crise, se recuperou fortemente. É uma empresa que tem condições, sim, de manter bons pagamentos de dividendo também nessa casa aí de 8% a 10% e, eventualmente, também ter um pagamento de dividendo maior, até porque ela não tem muita necessidade de investimento, uma empresa com uma gestão muito boa, uma situação de caixa tranquila e também é uma boa pagadora de dividendos. Temos aqui a Graziotin, né, pessoal, que é uma empresa peculiar, né, é uma empresa de varejo, né, uma empresa bastante tradicional na região ali de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que é uma região rica, é uma região que depende do agronegócio, a gente enxerga isso como um ponto positivo para a Graziotin. Ela faz aquelas vendas a prazo, com acréscimo, sem acréscimo, isso afasta um pouco a concorrência das grandes redes de varejo, das grandes redes de magazine. E quando a gente olha e fala que ela é peculiar, em função da própria formação de receita da empresa, né? Ela trabalha muito tem a parte de eletrodomésticos, de construção, moda, bazar. Eles têm um centro de compras em Porto Alegre, que é o Centro Shopping. Tem a Grato, né, que é uma parceria junto com a Todeskine, que também é uma empresa gaúcha, que atua no plantio de soja, feijão, milho, algodão. E tem também a Floresta Graziotin, que fica no Rio Grande do Sul, no município de Piratini, onde são plantados pinos, né? E é uma empresa familiar, então ela é bem diversificada nesse sentido, tem uma situação financeira bastante tranquila, né? Também tem uma dívida líquida negativa, ou seja, ela paga todas as dívidas dela e sobra quase 90 milhões na conta. É uma empresa que opera também abaixo do valor patrimonial e não tem muita necessidade de investimento, né? Então ela se diferencia das principais varejistas em função disso, né? Enquanto estava lá a Magazine Luiza comprando um monte de empresa, não foi o caso aqui da Graziotin, ela consegue pagar bons dividendos também. Esse dividendo ainda está um pouco inflado, vamos dizer assim, porque ela teve créditos tributários aí nos últimos trimestres, o que não deve ocorrer no ano que vem, mas tranquilamente, e levando em conta que ela é uma varejista, pode pagar um yield aí na casa de 5% a 8%, o que é alto, né, para uma empresa de varejo. Temos aqui a Enalta, né, pessoal, que é a antiga Queiroz Galvão, a antiga QGEP, né, uma empresa pequena em termos de valor de mercado, 3,5 bi aproximadamente hoje,
e ela tem muita disponibilidade, 1,7 bi de dívida líquida negativa, ou seja, ela tem sobrando, né, pagando todas as dívidas, a metade do valor de mercado dela. Inclusive, em tempos de crise, é normal ver a empresa ter mais valor em caixa do que o valor de mercado, se tornando uma grande barganha. E o que acontece, né, pessoal? Eles ficaram fora, vamos dizer assim, desse movimento de outras empresas como PetroRio, 3R, PetroRecôncavo, que saíram comprando vários ativos, né? Aí a gente pode olhar os dois lados, o lado negativo que eles, né, ficaram de fora desse movimento, e o lado positivo é que essa situação de caixa bastante tranquila permite com que a empresa pague bons dividendos, então pode se manter sim nesses patamares de 10, 12, 13% o yield aí da Enauta, considerando o preço atual da ação, né? Lembrando que eles têm uma joia, né, pessoal, que é o campo de Atlanta, que só ali tem muita coisa para ser trabalhada. Também tem um PL muito baixo, abaixo de 4, também opera ainda abaixo do valor patrimonial, além de ser um bom pagador de dividendo, também é uma barganha aí da Bolsa. E temos a Taurus, né, pessoal? A Taurus, que passou por muitas dificuldades ali meados de 2009, 2010, teve um problema societário muito grande. Ela conseguiu se reestruturar a partir de 2012 até 2018, onde nós tivemos o endividamento crescendo, né, a empresa dando prejuízo, e eles fizeram essa reestruturação para focar mais na parte de armas, que é o principal produto onde eles têm uma experiência maior, e a Taurus hoje retomou a confiança, tinha dado aqueles acidentes com arma, enfim, retomou a confiança, né? Esse cenário de dólar alto favorece a empresa, já que 90% basicamente aí da receita dela vem de exportação para os Estados Unidos, que é o principal mercado do mundo, e ela também tem uma perspectiva de crescer em outros mercados, como o indiano e outros mercados que são interessantes também, né? E foi outra empresa, assim como a Tronox ali, que as ações caíram nos últimos trimestres. O que a gente imagina? Primeiro, o pessoal tem um pouco de receio, né, em função da mudança de governo, que pode ter algum tipo de alguma medida que desfavoreceria a Taurus, mas como eu expliquei ali, internamente a receita é muito baixa. E tem a questão que as vendas de armas nos Estados Unidos, a gente já tinha comentado algumas vezes sobre isso, a gente tinha visto a Smith Wesson e também a Glock, as vendas abaixo do esperado, isso acabou impactando também aí na Taurus, né? Então as ações caíram, mas é uma empresa que vai manter a rentabilidade, tem alguma coisa de custo para cortar ainda e também tem condições, considerando o preço atual da ação, de pagar um yield aí na casa de 10%, né? Porque a gente espera que a receita pelo menos se mantenha, e à medida que ela vai cada vez trabalhando melhor essa questão de custos, o lucro vai aumentar, né? A margem vai aumentar e os pagamentos de dividendos também, tá certo, pessoal? Eu quero relembrar a todos, né, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, nós temos a parte das assinaturas, onde tem as nossas assinaturas, tem o descritivo ali, vocês podem clicar, tem bem completinho tudo, e tem a parte também aqui dos resultados, né? Tanto com as nossas recomendações de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, vai estar aqui na parte de baixo, e as estratégias de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, estratégias de baixo giro para o investidor de longo prazo, como por exemplo a nossa carteira de dividendos, que deve fechar o ano aí com uns 23% pelo menos de alta, mais um ano positivo, e vocês podem comparar qualquer estratégia nossa, né, pessoal? Vocês vão ver que os nossos resultados são bem acima aí da média do mercado. A gente tem um atendimento especial para aquele cliente que está começando do zero. Temos o Help Invest, que é aquele serviço onde a gente faz uma avaliação individualizada dos investimentos dos nossos clientes. As mentorias, o atendimento sempre personalizado, a qualquer momento vocês podem mandar um áudio, uma mensagem para a gente. E o nosso tripé, né, pessoal? Resultados comprovados, dando ganho, dando perda, tudo 100% transparente e 100% de independência, que é importante para o investidor ganhar dinheiro sem conflito de interesse. Aqui na descrição, todas essas informações e os nossos contatos. O e-mail, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!